com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo aqui na TV Grande Dourados, levando sempre a palavra de Deus a você, a sua família, e dizer que esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Nós conhecemos aqui às vezes como a Igreja do Relógio, né, como é conhecida na cidade, mas a Igreja Presbiteriana de Dourados é uma igreja que nasceu antes da cidade aqui e está ao longo dessa história bonita de Dourados. Ela faz parte da construção desta cidade. Nós temos a alegria de estar aqui em Dourados desde 1929, com a chegada dos missionários. E hoje eu quero tratar um texto muito importante, que é o texto de Lucas, capítulo 19, a passagem de Zaqueu, quando Jesus encontra com Zaqueu lá em Jericó. Zaqueu era um homem curioso que tinha desejo de conhecer a Jesus. Talvez seja também o seu caso. Tem desejo de conhecer a Jesus e de ter um encontro com Jesus, assim como Zaqueu tinha. E eu convido você hoje para acompanhar este programa com toda atenção e conhecer a experiência deste homem chamado Zaqueu. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. O texto de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, conta a história de Zaqueu e o encontro de Jesus com Zaqueu. Não é o encontro de Zaqueu com Jesus, é o encontro de Jesus com Zaqueu. Diz assim o texto: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É muito interessante essas passagens do Evangelho e como que as pessoas tiveram um encontro com Cristo. Jesus estava entrando em Jericó e de repente ele encontra ali na entrada de Jericó um homem chamado Zaqueu. E
este homem, a Bíblia aqui registra que ele era um homem que tinha uma curiosidade muito grande de conhecer a Jesus. E Jesus entrando ali naquela cidade, ele encontra com Zaqueu, vai para a casa de Zaqueu. Zaqueu então resolve acertar a vida com Deus, acertar a sua vida e sair daquela situação que angustiava a sua alma. E Jesus então, olhando, disse: hoje houve salvação nesta casa. Este também é filho de Abraão, porque o filho de Abraão veio buscar e salvar o perdido. Jesus nunca errou nos seus cálculos, nas suas palavras, nas suas observações. Se Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, é porque de fato houve salvação naquela casa. É diferente de muitos momentos que a gente vê na história, que pessoas que dão testemunho, é um artista, isso, aquilo, vão lá, dão testemunho: não, eu tive um encontro com Jesus, e daqui a pouco você vê que ele não teve nenhum encontro transformador com Jesus. Se enganou, a igreja ficou enganada, pensando que agora era um irmão na fé, e na verdade havia outro tipo de interesse por detrás daquela manifestação, e não acontece aquela transformação esperada no coração. Mas Jesus nunca errou. Se ele disse: hoje houve salvação nesta casa, é porque de fato houve salvação na casa de Zaqueu. E algumas evidências que o texto nos apresentam, que nos ensina e que nos leva a concluir por que Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Minha oração é que, ao assistir este programa e ouvir a palavra de Deus, que haja também salvação na sua casa. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, talvez seja hoje o dia de você encontrar salvação em Cristo para a sua alma, alívio para o seu coração, perdão para os seus pecados, encontrar uma nova vida, uma nova caminhada com o Senhor, como aconteceu com Zaqueu. E algumas evidências aqui desse texto nos levam a entender por que Jesus diz para Zaqueu que hoje houve salvação naquela casa. Primeiro, nós vemos ali um homem sedento por Jesus. A história de Zaqueu começa que Jesus entrando em Jericó. Jericó era uma cidade, Jesus caminhava na direção de Jerusalém, e quando Jesus entra em Jericó, ele defronta ali com a situação que logo Lucas começa a narrar aqui no seu evangelho, que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Zaqueu era um morador ilustre de Jericó, e Jericó era uma cidade onde os ricos faziam suas casas de alvenaria. Ali até Herodes tinha um palácio para passar algum período do ano, exatamente para fugir do frio de outras regiões. Jericó era uma cidade que tinha uma temperatura agradável, e muitos construíram casas de veraneio ali. Zaqueu não foge deste critério. Ele era um maioral dos publicanos e rico, e ele procurava ver quem era Jesus. Certamente Zaqueu tinha uma curiosidade tremenda no seu coração, de conhecer a Jesus, de encontrar com Jesus. Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. Quando Jesus iniciou o seu ministério, e ainda no ministério de João Batista, alguns publicanos tiveram um encontro com a palavra de Deus pregada por João Batista, que dizia: arrependei-vos e credes no Evangelho. E o reino anunciado, o ministério de Jesus já estava acontecendo a esta altura, a plenos pulmões, já era um ministério público, multidões já falavam de Jesus por todos os lados, e a fama de Jesus já tinha chegado em Jericó, e a forma como as pessoas narravam os seus encontros com Cristo: olha, ele me curou. Outros diziam: olha, ele jamais alguém falou como esse homem. Ele não só faz
curas e milagres, mas quando ele fala do reino dos céus, o coração da gente enche de gozo, de alegria, de satisfação, a esperança volta ao coração da gente. Enfim, havia muitas histórias já a respeito de Jesus, e Zaqueu era um destes contemporâneos do ministério de Jesus, que tinha desejo de conhecer a Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. E esse homem quebra alguns paradigmas, porque não obstante ser ele um homem rico, maioral dos publicanos, os publicanos viviam um dilema nas regiões da Palestina, porque eles eram cobradores de impostos para Roma. Eram vistos como o povo judeu como um traidor do povo, um amigo de Roma e inimigo do povo judeu. Outros os classificavam como homens corruptos, que não repassava para os cofres públicos tudo que recebia do povo. Havia uma série de questões em volta deste homem. E a Bíblia diz que quando Jesus entra em Jericó, Zaqueu era um homem de pequena estatura, ele corre então, sabendo que Jesus haveria de passar ali. Jericó era um povoado em que havia uma via só, todos que desciam passavam pela rua de Jericó, era única, e Jesus teria que passar por ali, não tinha outra opção. Zaqueu corre então e sobe numa árvore. É interessante isso porque você não vê homens de postura na sociedade, homens ricos, subindo em árvore por causa de multidão para ver algum personagem famoso que haveria de passar por ali. Mas Zaqueu tinha um anseio tremendo na sua alma de conhecer a Jesus. Talvez seja esse também o grande anseio da sua alma, conhecer a Jesus. Talvez você já ouviu tanta história sobre Jesus, de pessoas que tiveram um encontro com Cristo e tiveram suas vidas transformadas, pessoas que não tinham paz, encontraram paz, pessoas que viviam perdidas e que encontraram salvação, pessoas que suas vidas foram completamente transformadas pela graça do Evangelho, tiveram um encontro real com Jesus. Aquela pessoa era toda desajeitada, perdida, confusa, agora você a vê lúcida, cheia de esperança, a tristeza foi transformada em alegria. E o que houve com ela? Ela teve um encontro com Jesus. Aí às vezes você olha para dentro de si mesmo e fala: que vontade que eu tenho de ter um encontro real com Jesus. Zaqueu é este homem que tinha curiosidade de conhecer quem era Jesus, e talvez você também é esta pessoa que tem um desejo de conhecer a Jesus. Você conhece a Jesus quando você começa a ler a sua Bíblia. Os evangelhos nos apresentam Jesus, a Bíblia toda nos apresenta Jesus, apresenta a salvação em Cristo, apresenta a graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo. O evangelho de João, o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, de Lucas, nos apresenta a pessoa e o ministério de Jesus. E você que quer conhecer a Jesus, você precisa de ler a palavra de Deus, ouvir a pregação do Evangelho, não um Evangelho que fica prometendo coisas para você, mas um Evangelho que te chame ao arrependimento, ao novo nascimento, à conversão, ao encontro real com Jesus. Zaqueu era este homem. E quando Jesus chega onde Zaqueu estava, não é Zaqueu que aborda a Jesus, é Jesus que aborda Zaqueu e olha e diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. E o texto diz que Zaqueu desceu e o recebeu com toda alegria. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Havia ali em Jericó um homem sedento de um encontro com Cristo. Quem sabe seja este hoje o grande anseio da sua alma,
de ter um encontro real com Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e vamos continuar contando esta história de Zaqueu. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Hoje nós estamos falando sobre a história de Zaqueu, Lucas capítulo 19, de 1 a 10. E nós vimos que Zaqueu era um homem sedento de Deus. Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Jesus encontra em Jericó um homem cujo coração era sedento de conhecê-lo. Mas a expressão de Jesus e a conclusão de Jesus de que houve salvação na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu, é porque nós aprendemos aqui no Evangelho, no capítulo de número 8, que houve uma mudança de rumo na vida de Zaqueu. Houve uma mudança de comportamento. Arrependimento significa exatamente isto, mudança de rumo, o desejo de não continuar praticando aquelas coisas que desagradam a Deus, é o desejo de ter um novo rumo na vida. O texto diz, o versículo de número 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Foi aí que Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. O sedento encontrou a água da vida. Zaqueu arrepende dos seus pecados. Não sabemos o que aconteceu na casa de Zaqueu. O que nós sabemos é que a Bíblia diz que enquanto Jesus foi hospedar na casa de Zaqueu, as pessoas em Jericó começaram a murmurar contra Jesus. Versículo aqui de número 7 diz que eles murmuravam contra Jesus e dizia que Jesus se hospedara com um homem pecador. Zaqueu não era um pecador qualquer em Jericó. Ele era um cobrador de impostos. Ele era um maioral dos publicanos. Ele era um homem rico e muitos o acusavam da sua riqueza como sendo mal adquirida. E até mesmo acusam a Jesus. Se ele fosse mesmo filho de Deus, ele saberia que esse Zaqueu é um homem pecador. Mas Jesus já havia dito que o são não precisa de médico e sim o doente. Entre mentes, essa palavrinha aqui, ela é maravilhosa, porque entre mentes significa isso. Enquanto lá do lado de fora, na rua, as pessoas murmuravam que Jesus se hospedara com um homem pecador, entre mentes, naquele meio termo, naquele momento, não sabemos se Jesus abordou a Zaqueu, se Jesus confrontou os pecados de Zaqueu, ou se a presença amorosa de Jesus leva Zaqueu a um encontro real com Jesus, a um arrependimento dos seus pecados e a crer em Jesus como Filho de Deus, o seu Salvador. Entre mentes, nesse meio tempo, Zaqueu se levantou na sua casa, enquanto hospedava Jesus, enquanto assentava com ele à mesa, enquanto comia com ele o pão de cada dia. Zaqueu se levanta e fala: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Meu querido telespectador,
Um encontro com Cristo implica em mudança de vida. Esses encontros com Cristo que a pessoa não muda de vida, não muda de comportamento, não muda o rumo da sua história, manifesta que não houve um encontro com Cristo. O encontro com Cristo é um encontro transformador. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que praticava extorsão não pratica mais, aquele que vivia uma vida suja, agora, pela graça de Deus, vai começar um novo rumo na sua vida, na sua história. O encontro com Cristo é transformador. Não tem essa da pessoa encontrar com Cristo e continuar vivendo a mesma vida medíocre, a mesma vida suja, a mesma vida porca que vivia antes. O encontro com Jesus implica em arrependimento e abandono do pecado e a começar uma nova vida, uma nova história. O bom da vida cristã é exatamente isto. É você ter a oportunidade de deixar para trás aquela vida velha, aquela vida pecaminosa, comprometida com o pecado, que você vivia sobrecarregado e começar uma proposta de nova vida, de vida nova. Lembro, uma vez um jovem chegou na igreja dizendo que queria frequentar a igreja, e então nós fomos orientá-los como pastor de como ele deveria proceder e conversar e procurar conhecê-lo, enfim. E ele disse que havia ido em uma certa igreja onde o pastor pregava e dizia: Jesus te aceita como você é. E isso não deixa de ser verdade. Na verdade, a proposta de Cristo é o seguinte: venha como você está e eu farei de você uma nova criatura. Mas aquele jovem havia entendido na mensagem do pastor que ele estava dizendo o seguinte: você pode continuar vivendo do mesmo jeito e seguindo a Cristo. E ele disse: mas pastor, eu estou cansado da minha vida lá no mundo, minha vida de pecado, e estou querendo uma nova vida para mim. O pastor me diz que eu posso continuar com a minha mesma velha vida medíocre e crer em Cristo como meu Salvador e continuar do mesmo jeito? Não, eu quero abandonar aquela velha vida, começar uma vida nova. Na verdade, o Evangelho é isto. Você vem como está, mas tem que ter mudança. Muitos gostam de argumentar quando Jesus disse para aqueles que queriam apedrejar a mulher pecadora, dizendo: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos se retiraram. Está vendo? Jesus apoiou os pecados da mulher. Não, o mesmo Jesus que disse para aqueles que não tivessem pecado, atirassem a primeira pedra, disse para aquela mulher: vá e não peques mais. O Evangelho é a proposta de uma nova vida. Zaqueu se levanta e diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Zaqueu nunca falara isso antes. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus olha para aquele homem, uma mudança de postura, uma mudança de rumo, uma mudança de vida, começando agora uma nova vida. Jesus olha para ele e fala assim: hoje houve salvação nesta casa. Este também é filho de Abraão. Hoje houve salvação nesta casa. Houve mudança de vida. Houve mudança de comportamento. Houve arrependimento. A palavra metanoia quer dizer meramente remorso. Quer dizer apenas uma tristeza momentânea. Não é aquela tristeza momentânea que a pessoa chorou e depois voltou para o seu próprio pecado, como o cão que voltou ao vômito, a porca que voltou à lama depois de lavada. Não. Houve salvação nesta casa. Zaqueu agora resolve romper com aquela velha vida e começar uma vida nova. Talvez você esteja cansado de uma velha vida. E é hora de você ter um encontro transformador com Jesus e começar uma vida nova, uma nova caminhada, uma nova jornada. As coisas antigas ficaram para trás, eis que se fizeram novas. Paulo diz isto: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, assim aconteceu com Zaqueu. E eu oro a Deus que aconteça também com você. Houve salvação nesta casa.
na casa de Zaqueu. Tinha ali um homem sedento de conhecer a Cristo. Houve ali um arrependimento, a mudança de vida, e houve salvação naquela casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Estava ali Jesus, o Filho de Deus, cumprindo a sua missão de buscar e salvar o perdido. É assim que este texto conclui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aqui há uma esperança para o perdido. Talvez você que me ouve agora fale, pastor, eu já estou perdido. Essa expressão perdido é alguém que está sem rumo, alguém que anda longe de Deus e perdeu o rumo da vida, da história. A vida não tem sentido, há um vazio no coração que nada preenche, está perdido. Nós usamos esse termo mais para falar de alguma pessoa que caiu no mundão aí e agora não liga para nada. É droga, é bebida, é prostituição, é roubo, é adultério, é todo tipo de bagunça. Essa pessoa está perdida. Não é só esse. Todo aquele que não tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida está perdido. E não é perdido só para esta jornada neste mundo, mas é perdido para toda a eternidade. Está eternamente perdido, fora da presença do Senhor. Então, quando Jesus diz o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, é porque há muita gente perdida neste mundo, sem rumo, sem Deus, sem salvação, sem esperança, sem perdão no seu coração. Mas lembra que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A graça de Deus é que alcança esse perdido, é quem cobre os seus pecados, quem dá uma nova vida, quem dá uma nova história, quem dá uma nova direção. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. E uma das razões é que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus continua buscando e salvando o perdido. Se você estiver perdido, sem rumo, sem direção, sem orientação, olhe para Cristo. Porque Jesus, o Filho de Deus, ele veio buscar e salvar o perdido. E não há ninguém tão perdido que não possa ser encontrado com ele. E uma expressão de um teólogo moderno, o reverendo Nicodemos, quando alguém diz assim, eu encontrei a Jesus. Não, é Jesus que te encontrou. Quem estava perdido era você, não era ele. É ele que te encontrou. Não é Jesus que estava perdido, é você que está perdido. Se você não crê em Jesus como seu Salvador, você está perdido. E se você crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai encontrar salvação, como Zaqueu encontrou naquele dia que Jesus hospedou na sua casa. A casa de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Hoje houve salvação nesta casa. A minha oração é que haja salvação também na sua casa. Você que está me ouvindo agora, você que está acompanhando este programa, é que haja salvação na sua casa. E há esperança para todos nós, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se você está perdido, você também é alvo do amor de Deus e da graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio buscar e salvar o perdido. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar mais um intervalo e voltamos para concluir este programa. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929.
Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Olha, eu quero concluir aqui o nosso programa neste dia orando com você e com a sua família. Albert Camus, escrevendo o poema Entre Quatro Paredes, ele narra essa história de Zaqueu. E quando Jesus sai da casa de Zaqueu, alguém pergunta para Zaqueu: o que você viu neste homem que te levou a desejar a paz? E Zaqueu então vira para aquele personagem e diz: eu vi nos olhos de Jesus o Zaqueu que eu poderia ser. Talvez seja esta a grande carência do seu coração. Eu vou orar por você e pela sua casa. Vamos falar com Deus. Oração é conversar com Deus. Oração é tocar. Senhor, muito obrigado porque o Senhor veio buscar e salvar o perdido. Há esperança até para aquele que está mais profundamente perdido. Se olhar para o Senhor, encontrará salvação e vida eterna, como Zaqueu encontrou naquele dia salvação e uma nova vida no Senhor. Assim também o Senhor continua buscando e salvando o perdido e reunindo estes salvos por tua graça e misericórdia, eleitos desde a fundação do mundo. O Senhor continua buscando esses perdidos para o teu reino. Aqueles que nos assistem agora possam ter encontrado salvação em ti, arrependendo de seus pecados e confessando ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu oro por cada um que está nos acompanhando agora e peço em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado a sua companhia. Continue na programação da TV Grande Dourados, a TV da família douradense. E aguardamos você nos próximos cultos na Igreja Presbiteriana de Dourados. Os cultos estão sendo transmitidos às 9 horas da manhã e às 18h30, nesse tempo de pandemia, quando só podemos reunir com 50 pessoas. Mas a TV Grande Dourados, às 18h30, está também transmitindo os nossos cultos. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no programa Andando com Cristo. Logo o céu se abre, quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim, posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre.